Você deve ter visto, né, que o regime sírio, a ditadura do Bashar al-Assad, foi derrubada lá na Síria, lá na capital Damasco. E isso representa um dos maiores acontecimentos da geopolítica global dos últimos anos. A gente está falando de um regime de mais de meio século que estava governando a Síria ininterruptamente. E a gente está falando também de uma das maiores derrotas da Rússia e do Irã dentro do cenário do Oriente Médio. A Rússia e o Irã eram apoiadoras, as maiores apoiadoras do regime do Bashar al-Assad. Então, essa queda demonstra uma derrota indireta, ou talvez até direta, da Rússia e do Irã. Eu vou te explicar rapidinho neste vídeo todo o contexto do que está acontecendo e o que vinha acontecendo na Síria nos últimos anos. A gente está falando de uma guerra civil que existia dentro do país Síria, que vinha acontecendo desde 2011. Veja, a gente está falando que o governo governa mais de meio século, esse regime governa mais de meio século, mas a guerra civil síria, a guerra civil da Síria, ela vinha acontecendo desde 2011, como consequência, como desdobramento da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma série de revoltas, de movimentos revolucionários que aconteceram em vários países árabes lá em 2011, 2012, que foi quando aconteceu algumas derrubadas de poder em outros países, mas a Síria não aconteceu. Não aconteceu a derrubada do poder na Síria. Isso fez com que gerasse, ao invés da queda do regime, uma confusão generalizada em formato de guerra civil. E desde que foi instalada essa guerra civil, vários atores estão envolvidos dentro do conflito. Primeiro, o governo vigente, né, o governo do Bashar al-Assad, a ditadura do Bashar al-Assad, que era apoiada pela Rússia e pelo Irã. Então, o que segurou por muito tempo o governo em pé foi o apoio direto dos russos e dos iranianos, principalmente dos russos. E, do outro lado, havia Estado Islâmico, que era um grupo que agia de maneira independente, um grupo terrorista, né, que agia de maneira independente. Haviam milícias, principalmente curdas, apoiadas pelos Estados Unidos. Haviam outras milícias apoiadas por israelenses e por turcos. No caso dessa milícia que tomou o poder, que fez essa ofensiva relâmpago dos últimos dias, foi uma milícia apoiada pela Turquia. E o nome desse grupo é Hayat Tahrir al-Sham. Esse grupo, que era aliado da Al-Qaeda antes, mas rompeu com a Al-Qaeda, ele é apoiado, financiado, patrocinado pela Turquia. E foi esse grupo que se aproveitou das atuais brechas para tomar o poder. E que brechas são essas? Pessoal, a Rússia está aqui em cima, olha, está envolvida numa guerra bem aqui em cima, olha, com a Ucrânia. A Rússia está dedicada financeiramente, militarmente, ao conflito ucraniano. O Irã está tendo seu próprio conflito com Israel. A gente viu esse ano que tiveram várias ofensivas, contraofensivas entre israelenses e iranianos. Isso fez com que tanto o Irã quanto os russos deixassem o apoio do Bashar al-Assad aqui na Síria de lado. Por quê? Porque eles estão preocupados com seus próprios conflitos. Isso enfraqueceu o governo sírio e fez com esse grupo, né, tem uma sigla chamada HTS, que é como é chamado esse grupo, tomasse a cidade de Alepo, por exemplo, que é a segunda maior cidade da Síria, e caminhasse depois para Damasco e derrubasse o poder. Então nós temos vários players envolvidos aqui. Turquia, Rússia, Irã, Israel, Estados Unidos, são todas potências de fora da Síria, mas que estão envolvidos diretamente e indiretamente, dependendo do contexto, dentro do conflito sírio. E essa queda do regime de Bashar al-Assad, que vinha com a calmaria, vinha até com uma certa pacificação, que deu essa piorada agora, que culminou na queda impressionante. Essa queda de Bashar al-Assad foi impressionante. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, depois de tantos anos de guerra, de uma maneira tão rápida. E o que é que pode acontecer depois dessa queda do regime, né? O Bashar al-Assad já fugiu do país, a gente não sabe ainda, não se tem certeza do paradeiro, mas provavelmente vai ser apoiado pela Rússia nessa fuga. Mas a pergunta que fica é, o que é que vai ser da Síria após essa queda? Porque são vários grupos de alinhamentos diferentes, de posições religiosas diferentes, disputando agora o poder na Síria. Vai se implantar uma democracia? Vai se implantar outra ditadura, uma ditadura jihadista? Ou vai se implantar talvez uma transição pacífica para algum tipo de governo provisório e posteriormente algum tipo de eleições aparentemente democráticos? O que é que vai acontecer a partir de agora? Eu preparei uma aula completa sobre toda a história desse conflito dentro da Síria, da guerra civil da Síria, que vai entrar agora no repertório, essa semana. E para você assistir essa aula e mais dezenas de aulas de história e geopolítica, é só assinar o repertório.